Justiça do Trabalho itinerante atende moradores dos municípios e distritos do Vale do Guaporé, interior de Rondônia, fronteira do Brasil com a Bolívia. No programa de hoje eu vou conversar com o chefe do Núcleo de Apoio às Varas Itinerantes e os projetos institucionais do TRT da 14ª Região, Ernesto Leite, agora no Justiça e Cidadania. A Justiça do Trabalho está mais presente na vida dos moradores do interior dos estados de Rondônia e Acre. Aproximação que é possível através das atividades itinerantes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que vai ao encontro dos anseios dos trabalhadores que vivem nessas localidades distantes e de difícil acesso. Em agosto foram realizadas audiências nos municípios e distritos do Vale do Guaporé, em Rondônia. Região do Vale do Guaporé, do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, ao Ninhal das Garças, em São Miguel do Guaporé, são mais de 250 quilômetros que as belezas naturais da região se misturam ao progresso. A vocação econômica do vale é voltada ao setor madeireiro e agricultura. A pecuária está em ascensão e, por consequência, a chegada dos novos empreendimentos, como frigoríficos e a geração de postos de trabalho, fazendo de Rondônia um dos maiores produtores de carne do país. Com o crescente aumento da população, a Justiça do Trabalho se faz presente através dos atendimentos itinerantes para facilitar o acesso da população aos seus direitos e deveres. Costa Marques, fronteira com a Bolívia, é a primeira localidade a ser realizada as audiências. Graças ao termo de parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia, as audiências são realizadas nas dependências do fórum local. As causas mais comuns envolvem o setor madeireiro. Neste caso, 4 reclamantes entraram na Justiça. Com a mediação da Justiça do Trabalho, foi possível a conciliação. E o representante da empresa também saiu satisfeito da audiência. Resolveu de acordo com a lei, é justo. Ficou bom para ambas as partes, né, no caso, né? Ficou bom para mim, ficou bom para os... Ficou bom. Para os reclamantes, a vinda da Justiça do Trabalho vem diminuir gastos, encurtar distância, além de economizar tempo. Nós economizamos muito tempo e economizamos dinheiro também com essa vara itinerante, que hoje atua aqui em Costa Marques, na redondeza aqui, né? Nas audiências, o juiz depara com várias situações nas relações de trabalho. Esse reclamante sofreu um acidente quando operava uma máquina na serraria. O caso de Leandro é considerado pelo juiz uma situação comum na região. É uma atividade perigosa e a gente se depara com essas questões aí com uma certa frequência. Infelizmente ela acontece. Isso em função do desrespeito por parte de empregadores nesse ramo de atividade, no que diz respeito ao fornecimento de equipamento de proteção individual ao trabalhador e mesmo orientações básicas a respeito de como a atividade deve ser conduzida na operação de máquinas. Leandro falou como ficou sabendo da presença da Justiça do Trabalho em Costa Marques. Foi porque eu fiquei sabendo que ela estava aqui na minha cidade e aqui não tem como recorrer a uma justiça. Que a justiça mais perto daqui seria em São Miguel, no Guaporé. E para mim se deslocar daqui até lá, eu fiquei sabendo por propaganda na rua que ela estava aqui e vim marcar uma audiência para mim poder resolver meu problema. Os resultados da justiça itinerante
são reconhecidos pelas advogadas. A comarca, a vara do trabalho, está em São Miguel. São praticamente 250 quilômetros, né? Então, a justiça facilita as pessoas que não têm condições de ir até lá, né? Então, isso é, como se diz, é uma soma importantíssima mesmo para as pessoas que moram aqui em Costa Marques. E não só em Costa Marques, como também São Domingos, São Francisco. E essa prestação que vem ao encontro dele diminui a distância, diminui os gastos e incentiva com que eles busquem seus direitos junto à Justiça do Trabalho. Próxima etapa, distrito de São Domingos do Guaporé, 30 quilômetros distante de Costa Marques. Ao chegar em São Domingos, várias pessoas aguardavam na Escola Darcy, local onde foram realizadas as audiências. Para este advogado, as partes envolvidas na audiência trabalhista, o reclamante e o reclamado, são os principais beneficiados com a presença da Justiça. A vinda da Justiça do Trabalho nessa região aqui é muito importante, tanto para o reclamante como para o reclamado, até mesmo para os advogados também. Nós estamos distante de São Miguel, aproximadamente 200 quilômetros, né, aqui do São Domingos a São Miguel, né, e Costa Marques está aproximadamente 250 quilômetros. Então, esse trabalho itinerante ele acaba sendo muito importante, né, facilitando a vida do reclamante e do reclamado. Bom que é um trabalho muito importante, que favorece nós e que não precisa nós deslocar aqui até São Miguel, que fica muito caro para nós. Eu achei bom, né? A gente sente uma firmeza, um apoio da colaboração do Ministério aí, porque nesse caso a gente seria mais prejudicado ainda, né? Ficar mais difícil para a gente. Aí nesse caso que eles vieram aqui dar essa força para a gente aí, foi muito bom, ótimo, parabéns pelo serviço. Hoje em São Domingos realizamos 16 audiências, entre elas 4 envolvendo processos de execução, em que tentamos a composição. Felizmente o trabalho correu bem, a estrutura é uma estrutura razoável dentro dos nossos propósitos e a gente pode considerar como exitosa a nossa vinda aqui à cidade, né, para esse procedimento de vara itinerante. Concluído o serviço em São Domingos, vamos para São Francisco do Guaporé. A distância é de aproximadamente 110 quilômetros. O tempo de percurso, 1h30, 2 horas aproximadamente. E vamos seguir em frente para a nova empreitada. As estreitas pontes e a poeira são enfrentadas pela equipe da Justiça do Trabalho no verão amazônico, que em tempo chuvoso torna-se ainda mais difícil. Quando chove, olha, praticamente hoje é 5 horas, 6 horas de viagem, de ônibus, né? Hoje o carro baixo. Mas quando chove, praticamente 8, 9, 10 horas de viagem. E é só ônibus que passa, nem carro baixo tem acesso. Em São Francisco do Guaporé, as audiências acontecem nas dependências da Emater. Se a Justiça Itinerante não tivesse vindo a São Francisco do Guaporé, certamente não daria condição de muitos usuários utilizar da Justiça. Mesmo porque
tem um custo elevado para esse usuário daqui de se deslocar em estradas sem pavimentação até São Miguel do Guaporé, né? Tem um custo muito elevado para eles, acaba distanciando ainda mais o usuário da Justiça do Trabalho. É de suma importância a vinda da Justiça, da Vara do Trabalho, até a nossa cidade de São Francisco do Guaporé, facilitando os trabalhadores dessa região o acesso à justiça. Principalmente aqui, que grande parte dos trabalhadores ainda tem um contrato informal, então é bastante grande a demanda nessa região. Para o senhor Antônio, aposentado, nunca é tarde para buscar os seus direitos. Olha, é a primeira vez que eu levo um carro na justiça. É a primeira vez. Nunca tinha levado antes. É muito bom. É bom demais da conta, porque se não tivesse essa justiça do trabalho aqui, eu tinha que deslocar daqui a São Miguel. Porque antes era em Costa Marques, né? A equipe se desloca ao município de Seringueiras para realizar a última etapa deste ciclo itinerante, desta vez em espaço cedido pela Prefeitura. Seringueiras é o nosso último estágio da atividade itinerante. São 3 as audiências, que serão realizadas hoje. Janeide Gomes da Silva, Janeide Gomes da Silva, Alessandra Rejane Pereira de Souza e Banco do Brasil S.A. E esse trabalho itinerante da Justiça do Trabalho, chegar até o reclamante, reclamado, chegar às partes, é de suma importância, devido a nossa região ser uma região de difícil acesso, o que dificultaria muito para que as partes resolvessem esses conflitos. Eu, embora tendo condução própria, já não me é fácil o deslocamento para outras cidades. Imagine-se, então, uma pessoa mais simples, tendo que pegar várias conduções. Isso dificulta muito mais essa locomoção. Então, acho muito interessante a Justiça do Trabalho itinerante. Isso é muito importante, esse trabalho itinerante da Justiça Trabalhista, para toda a sociedade, para o município. Vem de encontro às necessidades das pessoas que muitas vezes têm dificuldade em se deslocar do município por questões financeiras. Então, isso é um trabalho de muita importância para a população. Encerradas as audiências, agora o retorno à sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé, percurso de 50 quilômetros. No caminho, deparamos com as obras da pavimentação da rodovia BR-429, que liga a BR-364 à cidade de Costa Marques. A poucos quilômetros de São Miguel, fomos surpreendidos por uma comitiva, uma boiada. Para prosseguir viagem, tivemos que passar entre os bois. Chegamos a São Miguel do Guaporé, neste momento, quinta-feira. Acabamos de concluir uma fase do nosso ciclo de atividade itinerante. Estivemos atendendo os municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé e Seringueiras, além do distrito de São Domingos do Guaporé. Realizamos aproximadamente 60 audiências. Obtivemos um bom êxito em composição num grande número desses processos. A atividade foi satisfatória, devemos reconhecer. A atividade itinerante é valiosa para toda a comunidade da região do Vale do Guaporé. A gente sabe, todos conhecem a realidade desse pessoal, que é um pessoal desprovido de recursos financeiros e teria muita dificuldade de se deslocar dos lugares onde residem para a sede da vara aqui na cidade de São Miguel do Guaporé. Então, essa iniciativa do Tribunal de promover a atividade itinerante é valiosa, é importante. Nós sentimos também que, além da presença física do juiz, do secretário de audiência, também é importante que a atividade se desenvolva com segurança. Por isso, a participação de agentes de segurança para dar o respaldo na atividade é imprescindível. De forma que
Os trabalhos foram realizados com tranquilidade nesse ciclo de itinerante. Nós estamos satisfeitos com o resultado obtido. Temos algumas sentenças a serem redigidas, mas os processos foram bem instruídos, a prova satisfatória, né, para ser considerada pelo juiz ao prolatar a sentença, de forma que damos por cumprida a missão desse ciclo de atividade itinerante na região do Vale do Guaporé. Isso é distribuir justiça na Amazônia. A atividade itinerante no Vale do Guaporé é responsável por mais de 60% das demandas trabalhistas naquela região. E no próximo bloco eu vou conversar, até para comentar sobre essas reportagens, eu vou conversar com o chefe do Núcleo de Apoio às Varas Itinerantes do TRT da 14ª Região, que é Ernesto Leite. A gente volta já já para bater o papo com o Ernesto. Até já. Bom, depois dessa matéria sobre a vara itinerante, nada mais justo do que conversar agora com o chefe do Núcleo de Apoio às Varas Itinerantes da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre, Ernesto Leite. Ernesto, seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar participando do programa, Celso. E a gente, olhando essas imagens, a gente fica até emocionado, porque ver essas populações, essas pessoas que moram em lugares distantes, né, que não conseguem assim, com facilidade o acesso à justiça, ser atendida e ter seu bem da vida restituído é gratificante. E eu acredito que para fazer uma atividade dessa, atingindo esses dois estados, tem que ter um controle em termos de programação, né? Eu gostaria de saber, você que é responsável por essa parte, a sua equipe, como que acontece a organização disso? Porque tem que atender também com servidores, juízes, parcerias, enfim. Isso. Mas eu digo, como que acontece esse planejamento, Ernesto? Bem, Celso, a gente tem uma logística, né? A gente fez um calendário, esse calendário é previamente aprovado pela presidência e nele consta já com antecedência os juízes que vão atuar nessas localidades, nessas varas itinerantes, as datas, tá? E os servidores. Esse calendário é distribuído em 4 ciclos, que vai do mês de abril até dezembro. Abril porque geralmente janeiro, fevereiro é mês de férias e a gente tem aquele problema de juízes. Às vezes tem férias, recesso, carnaval. Exatamente. Enfim. A gente tem a questão das chuvas também no início. E a gente prefere jogar lá pelo mês de abril. Então esse calendário é previamente aprovado, é dividido em 4 ciclos. E cada ciclo é dividido em 3 etapas, quais sejam a primeira fase de divulgação, é aquela fase que a gente vai divulgar quando será realizada a tomada de reclamações, né? Quando essas reclamatórias serão efetuadas pelos jurisdicionados. Uma segunda etapa, que é a atermação, são as tomadas de reclamações, e a terceira etapa, que são as audiências. Né? Então, nós... para levar a efeito toda essa programação, a gente conta com as parcerias, com os convênios com os tribunais de justiça de Rondônia e Acre, com a Emater, que no estado de Rondônia, com as escolas dos municípios e do estado e também com o apoio das PMs, tanto de Rondônia como do estado do Acre, para prestar um maior apoio, uma segurança maior aos juízes e servidores.
E nós também, nessa matéria, nós verificamos que também tem um apoio em alguns locais, até de prefeituras, né? Que cede algum espaço. Exatamente. Prefeituras, que às vezes cede escolas, né? Escolas dos municípios e também escolas estaduais. E essa parceria com o Tribunal de Justiça, por exemplo, ela se restringe apenas, e que já é grande força, né, de ceder um espaço, ou também tem algum tipo de parceria que vai além de ceder o espaço? Por exemplo, os servidores do Tribunal de Justiça também fazem algum tipo de apoio para a Justiça do Trabalho? Isso, Celso. Em primeiro momento, que os Tribunais de Justiça eles cedem, além de ser do edifício, onde vão ser realizadas as atermações e as audiências, ele cede todo o mobiliário, assim como computadores, mesas, cadeiras, etc., e material de expediente de apoio, né? Além disso, nós temos um convênio, porque o Tribunal de Justiça, no estado de Rondônia, ele tem postos avançados. E em parceria com o TRT, tanto para agilizar como para diminuir o custo, nós fizemos um convênio no sentido de que o TRT disponibilizasse cursos na área trabalhista para esses servidores do Tribunal de Justiça, para que eles mesmos fizessem as atermações. Ou seja, evitando que um servidor da Justiça do Trabalho seja deslocado da vara para atuar no posto avançado do Tribunal de Justiça. Ou seja, o próprio servidor do Tribunal de Justiça é qualificado também para tomar uma reclamação trabalhista. Nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria que o Ernesto falasse um pouco mais sobre essas parcerias, porque é importante a união dos órgãos públicos para distribuir cidadania, especialmente em regiões como a região amazônica. Então, no próximo bloco, Ernesto, a gente conversa mais sobre isso, a gente vai para um breve intervalo. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Ernesto Leite. Ele é chefe do Núcleo de Apoio às Varas Itinerantes da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. Ernesto, com relação a essas parcerias que a gente falava, porque é fundamental realmente a parceria, para levar essa justiça nesses rincões da Amazônia aqui, existem localidades que para se chegar lá é só de avião, ou não? Só de avião. Celso, vale ressaltar aqui que hoje nós estamos com a programação para 2010 para atender 64 localidades via terrestre. Essa programação já está fechada agora para 2010? Está fechada. Quer dizer, o juiz, o servidor, ele já pode se programar, fazer a sua programação na vara, né, nos fóruns, sabendo que ele vai atuar nas itinerantes naqueles dias, naquelas datas. É importante o planejamento. Exatamente, o planejamento, né? Outra coisa, são 64 localidades atendidas, como eu já falei, e mais 4 que são atendidos no estado do Acre, onde só se tem acesso por avião. Então, isso a gente geralmente faz 2 vezes ao ano, e nós já estamos fazendo um reestudo no sentido de verificar, porque o avião tem um custo um pouco mais alto, né? E a gente vê uma possibilidade de se utilizar barcos naquela região e um meio de locomoção que tenha menos custo para o tribunal. Vale ressaltar também o apoio da base aérea. Nesse aspecto, a gente tem usado muito a base aérea para verificar a logística... De Porto Velho, que é a base aérea de Porto Velho. Base aérea de Porto Velho. Para verificar a logística, como a gente pode atender de uma forma que tenha menos custo para o tribunal. Ressaltamos que o apoio desses parceiros, desses convênios, reduzem muito o custo, porque a gente não tem, por exemplo, que estar deslocando, por exemplo, computadores, material, mesas. Antigamente nós tínhamos... toda uma estrutura. Toda uma estrutura, não é difícil e tudo mais. Quer dizer, isso barateou muito esse custo das varas itinerantes. Agora, então se tornou muito acessível. Agora, às vezes, o que às vezes a pessoa pode estar imaginando é que não, mas para levar a justiça lá deve ser muito caro. Mas, na sua avaliação, é o seguinte, para levar a cidadania, isso tem preço? Não tem preço. A gente viu por essas reportagens que não tem preço. Essas pessoas sendo atendidas pela primeira vez. Isso é Brasil, né? O Estado estando presente ali, quer dizer, é como seguro, né? Mesmo, às vezes você diz, mas não vamos atender aquela determinada localidade porque não tem tido reclamatórias. Mas
Por outro lado, a gente tem que ver que às vezes não tem as reclamatórias, porque justamente o Estado está presente, inibindo, por exemplo, abusos, né? Abusos, né? Inclusive certos casos de trabalho escravo. Tem acontecido muitos escravos e muito trabalho escravo, e a vara itinerante é um dos fatores que tem inibido essas ações. Se o Estado não está lá presente, é lógico que deixa essa população exposta, não é isso? Totalmente, totalmente. Ernesto, olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer aqui, na verdade, agora iniciando o ano de 2010, com essa matéria que a nossa equipe fez, que nós fizemos dessa atividade itinerante, e também a você aqui prestando essa relevante informação à população que acompanha as atividades itinerantes, que é distribuição de justiça, distribuição de cidadania. Quero agradecer imensamente aqui a você também pela audiência e até o próximo encontro, até o próximo programa.